Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como são consideradas as horas excedentes de trabalho na execução penal? Essas horas são contadas ou não? E se são contadas, de que forma? É a partir da sexta hora, que é a jornada mínima de trabalho do preso, ou a partir da oitava hora, que é a jornada máxima de trabalho de um apenado? Tudo isso tem relação com a remissão da pena, que é um importante direito na execução penal, haja vista que, com a remissão pelo trabalho ou pelo estudo, há a consideração de que esse tempo trabalhado ou de estudos é, na verdade, pena cumprida. Logo, com a remissão da pena, há uma antecipação de direitos, como progressão, livramento, outros direitos que dependem do requisito temporal, e da mesma forma, com a remissão da pena, há uma antecipação até do fim da pena. Então, a remissão penal modifica a execução da pena não apenas do ponto de vista qualitativo, como também quantitativo. Modifica a forma de execução da pena, fazendo com que a progressão ou o livramento cheguem mais rápido, como também do ponto de vista quantitativo, fazendo com que fique menos tempo encarcerado. Portanto, essa é a importância de discutirmos a remissão da pena e, obviamente, aqui tratar das horas excedentes de trabalho. Eu sei que esse debate parece um pouco com a discussão sobre a jornada de trabalho lá do direito do trabalho. Só que aqui, como eu expliquei, há uma interferência direta, há uma relação direta com a liberdade. E por isso temos que debater também, nós que somos criminalistas, que nos afastamos do direito do trabalho, temos que debater esse assunto sobre jornadas de trabalho do preso para ver qual é a consequência na remissão penal. E outra coisa muito importante é que, com esse debate sobre a remissão da pena, sobre o trabalho, você pode chegar a conclusões totalmente diversas, dependendo da corrente que você adota. É óbvio que uma corrente que defende que as horas excedentes de trabalho não podem ser consideradas é uma corrente que causa um grande prejuízo para a execução penal. Seria uma forma de fazer o preso trabalhar sem ser beneficiado com a remissão da pena, trabalhar além da jornada legalmente prevista sem ser beneficiado com isso. E, portanto, é algo que não pode ser tolerado. Se o preso trabalha, não importa se é dentro da jornada de trabalho ou acima da jornada de trabalho, esse tempo deve ser computado, deve ser considerado para a remissão da pena. A divergência é como considerar esse tempo. Se você começa a contar as horas extras a partir da jornada mínima ou a partir da jornada máxima. E isso porque o artigo 33 da Lei de Execução Penal fala sobre o trabalho do preso, dizendo que é um trabalho entre 6 a 8 horas. Portanto, o preso deve trabalhar de 6 a 8 horas por dia. Essa é a jornada. Pela lei, não seria cabível contar como jornada de trabalho do preso menos de 6 horas, mas também não seria cabível contar acima de 8 horas. Ou melhor, o preso não poderia trabalhar menos de 6 ou mais de 8. Mas a verdade é que, diante de um caos carcerário, há presos que trabalham menos de 6 ou que trabalham muito mais que 8 horas. Alguns presos trabalham 10 horas, 12 horas, e dependendo da forma como você observa essas horas extras, elas serão computadas para beneficiar ou para prejudicar o apenado. E isso é o que eu quero tratar neste vídeo aqui. Para a defesa, é sempre melhor considerar o tempo de hora extra, o tempo que excedeu essa jornada máxima de 8 horas. Então, se a lei prevê que o preso deve trabalhar por dia de 6 a 8 horas, caso o preso trabalhe 9 horas, bom, temos uma jornada cumprida e, além disso, temos mais um tempo que sobrou. Temos hora extra ou horas extras, dependendo da corrente que você adote. O que não pode acontecer é desconsiderar esse excesso. Caso contrário, o preso que trabalha 10 horas receberá remissão por um dia de trabalho, como aquele preso que trabalha 6 horas. Ou o preso que trabalha 12 horas, e isso é comum, principalmente na cozinha, para não ter muito trânsito na cozinha, não ter risco de sumir algum alimento ou alguma coisa semelhante, o preso fica na hora do almoço até a hora da janta. Ele
ele fica basicamente 12 horas em alguns presídios. E esse preso que trabalha 12 horas, ele está sendo prejudicado se comparado com o preso que trabalha 6 horas. O preso que trabalha 6 horas cumpriu uma jornada de trabalho. Logo, tem um dia trabalhado, fazendo 3 dias assim, tem um dia de remissão. O preso que trabalhou essas 12 horas no mesmo dia, se você desconsiderar as horas extras, ele tem apenas um dia de trabalho. Ou seja, trabalhar 12 horas num dia, cansado, ao final dessas 12 horas, imagine o cansaço do preso, seria a mesma coisa de trabalhar apenas 6 horas. Seria pior do que trabalhar 6 horas na segunda e 6 horas na terça. Logo, se desconsiderássemos as horas extras na execução penal, o preso que trabalha 12 horas em um dia teria um dia de remissão. E se ele fizesse aquele trabalho dividido, trabalhando 6 horas na segunda e 6 horas na terça, ele teria 2 dias de trabalho, melhor dizendo. E aí, fechando 3 dias de trabalho igual a um dia de remissão. Portanto, esse critério é muito prejudicial. Logo, temos que adotar um critério que permita computar esse tempo de hora excedente, esse tempo de trabalho excedente, fazendo com que essas horas trabalhadas, além da jornada, sejam guardadas para serem computadas como horas trabalhadas ou como dias trabalhados e, em razão da soma de 3 dias trabalhados, chegar a um dia de remissão, que é a regra prevista na nossa lei de execução penal. E sobre esse ponto, o próprio STJ tem duas correntes, dois entendimentos diversos. Eu cito para vocês, por exemplo, o entendimento do STJ, é uma decisão da 6ª turma do STJ, no habeas corpus 216.815. Então, 6ª turma do STJ, no habeas corpus 216.815. O STJ, nesse caso, decidiu que conta como hora extra, conta como hora excedente e, portanto, deve ser guardada como hora trabalhada para juntar para a remissão da pena aquilo que excede 8 horas de trabalho. Portanto, para o STJ, se um preso trabalhou 9 horas, ele tem uma jornada de 8 horas mais 1 hora de trabalho, ou seja, 1 hora a mais do que as 8 horas, que é o limite, o máximo da jornada de trabalho pelo artigo 33 da Lei de Execução Penal. Mas temos uma outra decisão do STJ, que foi tomada pela 5ª turma do STJ no habeas corpus 201.634. Habeas corpus 201.634, o STJ decidiu que é hora extra aquilo que excede 6 horas de trabalho, que é a jornada mínima. Então, pegando o mesmo exemplo, aquele preso que trabalhou 9 horas, ele teria não 1 hora extra, ele teria 3 horas extras. Ou seja, a jornada de 6 horas, que conta um dia trabalhado, e aí tem que fechar 3 dias desse para chegar a um dia de remissão, mais 3 horas, ou seja, se trabalhou 9 horas, são 3 horas a mais do que 6 horas. Logo, guarda essas 3 horas para depois serem computadas. Assim, essa é uma corrente muito melhor para a defesa. Portanto, essa segunda corrente, que considera como hora extra aquilo que excede 6 horas de trabalho, que passa de 8 horas, mas depois você retorna para 6 horas para contar como o marco temporal, o marco a ver o que é hora extra, é o melhor entendimento. Eu vou comparar os dois entendimentos aqui e vocês perceberão a diferença. Preso que trabalhou 7 horas. Bom, não tem hora extra, é uma jornada de trabalho. Preso que trabalhou 6 horas, da mesma forma, trabalhou um dia. Trabalhou 8 horas, um dia de trabalho do mesmo jeito. Mas o preso trabalhou 9 horas em determinado dia. Qual é o entendimento? Bom, você tem aqui uma jornada de trabalho com certeza. A definição agora é saber qual é o excedente, quantas horas extras você tem nesse caso. Pela primeira corrente, que considera a hora extra aquilo que passa de 8 horas, e computando 8 horas como marco para definir a hora extra, você tem 1 hora extra. Ou seja, se trabalhou 8 horas, 7 horas, 6 horas, é uma jornada de trabalho. Trabalhou 9 horas, você tem
uma jornada de trabalho mais uma hora que fica guardada para ser somada depois com outras horas de trabalho. Isso é a primeira corrente. A segunda corrente trata esse preso que trabalhou 9 horas de forma distinta. Se ele trabalhou 9 horas, passou da jornada máxima. E se passou da jornada máxima, essa segunda corrente fala que, por ter o cansaço da hora extra, por ter todo esse esforço a mais, passando até da jornada de 8 horas, você deve considerar como excedente o mínimo, aquela jornada mínima. Nesse caso, para a segunda corrente, que é a mais benéfica para a defesa, é hora extra aquilo que ultrapassa 8 horas, mas depois você retorna até as 6 horas. Isto é, você tem aqui nesse caso do preso que trabalha 9 horas, uma jornada de trabalho mais 3 horas excedentes à jornada mínima de 6 horas. Portanto, comparando aqui, a primeira corrente fala, o preso que trabalhou 9 horas tem uma jornada de trabalho, um dia de trabalho, né? E, além disso, mais uma hora para ficar guardada. A segunda corrente fala, o preso que trabalhou 9 horas tem uma jornada de trabalho mais 3 horas, porque se ele chegou a 9 horas, você não conta a partir da 8ª hora como hora extra, você conta a partir da 6ª hora. E aí, 6 horas de uma jornada mais 3 horas extras. Portanto, ele ficaria com isso guardado. Agora, pensem no caso de um preso que trabalhou 2 dias nesse critério, 2 dias trabalhando 9 horas por dia. Se o preso trabalhou 9 horas por dia, 2 dias seguidos, segunda e terça, por exemplo, a primeira corrente, essa corrente pior para a defesa, diria o seguinte: se ele trabalhou 9 horas por dia, ele trabalhou uma jornada mais uma hora. Logo, no final desses 2 dias de trabalho, que esse preso trabalhou 9 horas em cada dia, ele teria 2 dias de trabalho mais 2 horas guardadas. Ele teria 2 dias de trabalho mais 2 horas guardadas. Isso pela primeira corrente. Agora, a segunda corrente, pegando a mesma situação, preso que trabalhou segunda e terça, 9 horas em cada dia. Essa segunda corrente faria a seguinte conta rápida. Se ele trabalhou 9 horas, tem hora extra. Ele passou da jornada de 8 horas. Para considerar as horas extras, eu tenho que voltar até 6 horas. Logo, ele trabalhou na segunda-feira 6 horas, uma jornada, portanto, mais 3 horas que ficam sobrando. No segundo dia, esse preso, na terça-feira, ele trabalhou a mesma coisa. Trabalhou uma jornada, então temos 6 horas, mais a hora extra, e aí são 3 horas, porque aí você conta a partir da sexta hora. Nesse caso, a primeira corrente falaria que o preso teria 2 dias de trabalho mais 2 horas guardadas. Essa segunda corrente diz que o preso tem 2 dias de trabalho também, mais 6 horas de trabalho, que são 2 excessos de 3 horas. Cada dia ele excedeu 3 horas da jornada mínima. Ele passou da jornada máxima e, como passou da jornada máxima, você conta como hora extra a partir da jornada mínima. Logo, pela segunda corrente, o preso teria 2 dias de trabalho mais 6 horas, ou seja, mais uma jornada de trabalho. E aí ele tem 3 dias de trabalho, portanto, 2 dias trabalhados e um dia que é formado pelas 3 horas de segunda e 3 horas de terça, que são horas extras. Chega a 3 dias de trabalho e ele já tem um dia de remissão. Olha o critério, portanto. Por essa conta, a segunda corrente, com 2 dias de trabalho de 9 horas, já chegou a um dia de remissão. Pela conta da primeira corrente, você ainda tem 2 dias de trabalho e só 2 horas excedentes, 2 horas extras que serão computadas para o futuro. Agora imagine essa conta com 100 horas de trabalho, com 100 dias de trabalho excedendo a jornada de 8 horas. Chegaríamos ao patamar assustador. Por isso que essa segunda corrente é muito mais benéfica para a defesa e deve ser considerada por quem atua na execução penal.
Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo o curso de execução penal completo e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.